Olá, sou Tatiane Lessa Pereira, controller da rede ICM de Educação e Assistência Social. Hoje vamos conversar sobre algumas dicas para manter a liquidez da escola, da instituição, frente a um processo de pandemia. A primeira dica seria cuidar das suas receitas. Ou seja, os descontos que estão sendo solicitados neste momento precisam estar consistente e coerente para os pais, mas para a escola também. Precisamos avaliar o tempo em que esses descontos irão permanecer. Um desconto para 1 ou 2 meses, ele é possível que a instituição possa absorver, mas um desconto de um tempo maior já se torna mais difícil de fazer a permanência do mesmo, causando problemas para a escola. Então, o desconto ao ser avaliado, uma vez dado, é muito difícil a retirada. Então, nós temos que tomar cuidado com os descontos dados e olhar se estão coerentes com a escola. Ainda nesse quesito, a gente pode eleger o APM ou um grupo de pais que entendam das questões de números e da formação dos custos da escola para que sejam propagadores e também porta-vozes dessa situação. Para muitos pais que não conhecem a composição da escola, composição de custo da escola, acham que é muito fácil dar um desconto de 10, 20 ou até mesmo 30% nas mensalidades por não conhecerem a composição de custo. Uma escola que estiver dando 30% de desconto, 20% de desconto, ela está entregando todos os seus custos e todas as suas margens que seriam avaliadas para posteriores a reaplicação e em ampliação e tudo mais, porém não vai ter nada disso. No momento que der 20% de desconto, acabou-se qualquer possibilidade de retorno frente a este número aplicado. Então seria importante que os pais que conhecem e entendem um pouco mais de composição de números e composição de custo da escola, viesse a trabalhar e a ajudar nesse conceito e serem porta-voz na disseminação da necessidade de permanência de 100% das mensalidades. A segunda dica que nós podemos trabalhar é priorizar os gastos. Em momentos de crise, nós precisamos separar do que precisa ser feito do que poderia ser feito. Na verdade, quando se faz um orçamento, se determina tudo o que precisa ser feito durante o ano. Porém, no momento de pandemia ou no momento de crise, a gente precisa eleger a prioridade. Nem tudo aquilo que foi descrito ou previsto ser feito vai ser, porque não tem dinheiro para atender tudo isso. Automaticamente tem que ser decisões tomadas com uma certa rigidez no sentido do que realmente é necessário. A matemática não fecha. Se as entradas estão menores, eu não posso gastar tudo aquilo que eu havia projetado no orçamento do ano. E nesse quesito de eleger as prioridades, a gente deveria usar os nossos custos, as nossas despesas que estivessem relacionadas com a receita. Então, já que os nossos recursos estão escassos, nós precisamos aplicá-los em coisas que fazem retornar com receita. Então, a ideia de priorizar a despesa e o custo é justamente usando como critério os custos e despesas que retornarão como receita. Por exemplo, professores é um custo da escola, mas que eles retornam como receita. Então, neste momento, eu não posso deixar de pagar professores. Eu não posso eleger que esta seja uma despesa a ser cortada. Infelizmente, não é essa a possibilidade. Agora, existem outras despesas dentro da escola que precisam ser repensadas e até mesmo eleitas como não sendo feitas nos próximos períodos. E essas escolhas são bastante significativas, considerando o retorno da própria receita. O terceiro ponto a ser dito aqui é a avaliação dos projetos e investimentos do ano. Os projetos que foram desenhados para o ano precisam ser revistos por alguns que já estejam iniciados, a questão da suspensão, e os que não começaram ainda, a própria não iniciação desses projetos. Por que isso? São valores mais significativos e são valores que normalmente demandam bastante trabalho e bastante valores. No entanto, neste momento a gente tem outras prioridades. Normalmente investimentos eles são mais a médio e longo prazo, enquanto que neste momento a gente tem a curto prazo despesas de manutenção e conservação da própria escola. Então isso, neste momento, a terceira dica seria avaliar os projetos e investimentos do ano, trazendo a possibilidade de suspensão temporária até passar toda essa fase,
ou até mesmo a questão de não iniciar um projeto que está previsto mais adiante. Nós sabemos que nas escolas muitos projetos são feitos no momento em que os alunos não estão presentes, que seria janeiro e fevereiro. Porém, existem alguns projetos desenhados à frente e que muitas escolas, por estarem sem os alunos, estão pensando em tocar esses projetos justamente porque tem essa facilidade da ociosidade dentro do espaço físico. Porém, lembrando que este momento também tem uma escassez de valores de entradas na escola. Então vai ser muito difícil a gente manter um projeto usando a questão de ociosidade de alunos dentro de sala de aula, dentro de espaço físico, que contribui para a execução da obra. Porém, a gente tem uma escassez da questão financeira, entrada de dinheiro na escola. E o quarto ponto a ser avaliado seria a questão da tomada de valores de dinheiro emprestado. Sempre optar por tomadas de valores de menor gasto, ou seja, buscar fontes de financiamentos mais baratas para o momento. Então, neste momento, algumas dicas de fontes de financiamento que podem ser negociadas. A própria matrícula do ano de 2021 poderia ser puxada para agora. Pais parceiros que pudessem antecipar a matrícula e as mensalidades do ano de 2021 supriria as necessidades de 2020. Outras fontes, neste momento, o próprio governo considera adiamento de alguns pagamentos, como o INSS, FGTS, e isso é fonte de financiamento porque é um desembolso que nesse momento não se tem. E adia-se por um determinado período sem juros. Claro que isso tem uma contrapartida, a não demissão de funcionários, mas precisa ser estudado cada caso e os seus benefícios. Uma outra opção seria adiamento de pagamento de fornecedores. Negociar com os fornecedores, assim como prestadores de serviço, negociar com eles e postergar os pagamentos das próximas datas de vencimento. Uma outra opção são os próprios funcionários que poderiam contribuir de alguma forma, criar um caixa, alguma coisa que pudessem ser sócios temporários, digamos assim, da escola, né? Então, financiando alguns valores e emprestando alguns valores a juros menores. Então, em nenhum momento em que temos problema de liquidez, a busca por capital de giro, ela é bastante importante e aí a gente precisa avaliar a questão de menor custo em relação a isso. Então, relembrando, 4 dicas importantes: cuidar da receita, priorizar as despesas, avaliar os projetos e investimentos e avaliar fontes de financiamento. Lembrando que essas dicas, elas não são só para o período de pandemia, elas são para uma vida cultural da empresa como um todo. As empresas que estão acostumadas a trabalhar com esse tipo de metodologia, onde se cuida muito do custo e se faz priorização do que fazer em relação à sua receita, é mais fácil passar por um período de crise, porque já está acostumado com este processo. Agora, empresas que têm uma cultura diferenciada, onde a gente vai fazendo as coisas conforme vão acontecendo sem um planejamento, no momento que se depara com uma crise, trata-se com muito mais dificuldade na tomada de decisão. As empresas que têm por hábito trabalhar com esses métodos, a decisão ela flui muito mais rápida e muito mais fácil, porque já é um processo cultural e normal de utilização dentro das instituições.